Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui estou mais uma vez com vocês, neste meu canal de YouTube, onde venho falar um pouco do que se passa pelo mundo. O mundo está realmente à beira de um ataque de nervos, como eu costumo dizer, não é? Realmente as condições que se têm vindo a reunir para que possamos estar perto de uma catástrofe global têm-se vindo a reunir de uma forma que eu considero alarmantes. Cada vez mais a América, a China, a Rússia, a Norte-Coreia, o Irão, Israel e outras partes do mundo estão-se a preparar para um conflito mundial. Se nós escutarmos as notícias com uma atenção que devemos escutar e compreendermos que as peças do xadrez, as peças geoestratégicas de um xadrez para uma guerra mundial estão-se de alguma forma a juntar alarmantemente. Eu preocupa-me porque eu creio que uma guerra global, uma guerra mundial, chamada a Terceira Guerra Mundial, não é? Sendo que já tivemos a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 e infelizmente a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, que acabou por trazer a nós uma nova realidade do mundo. Em 1945, a América usou armas nucleares para poder parar o Japão. Primeiro em Nagasaki, primeiro em Hiroshima e depois em Nagasaki. Usou duas bombas nucleares, uma delas chamada Little Boy, com 15 kilotons em Hiroshima, e o Fat Boy, usada em Nagasaki com 18 a 21 kilotons de poder explosivo. Um kiloton equivale a cerca de 1000 quilos, uma tonelada de explosivos de TNT. Ora, sendo que um kiloton equivale a 1000 quilos de TNT, 15 kilotons equivale a 15.000 quilos de TNT. Mas o que me preocupa não são bombas dessa dimensão, embora elas sejam extremamente destrutivas, não é? Os megatons em termos de armas nucleares é que realmente deixam bastante preocupante, porque elas trazem milhões de quilos de poder explosivo. Por exemplo, a China tem na sua possessão várias armas com poder de 20 megatons. A Rússia também tem muitas dessas no seu arsenal e a América também. São armas completamente destrutivas a um nível nunca antes visto. A maior arma nuclear detonada até hoje foi detonada por acidente. Eu digo por acidente pelo seguinte: a arma, no seu princípio, era para ter sido uma arma que devia ter 50 megatons. Foi uma arma experimental pela Rússia, mas quando a sua explosão aconteceu, houve certos elementos secundários que resultaram da explosão principal, que formaram uma explosão muito mais elevada, sendo que essa bomba, que seria de um poder atómico de 50 megatons, passou a 75 megatons. Essa bomba chamava-se o Tsar Bomb. Foi uma bomba que a Rússia experimentou exclusivamente, uma única vez, e que, dentro dos seus próprios parâmetros do que era seguro experimentar, decidiram nunca mais usar uma bomba de tal dimensão. Mas a história continua a desenvolver-se e o nunca mais termina por ser outra vez. E atualmente a Rússia está no poder de armas nucleares com 100 megatons. Chamam-lhe o Poseidon. Poseidon era o deus dos mares
E então dizem que o Poseidon é uma arma com a capacidade de 100 megatons. 100 megatons é algo acima de tudo aquilo que a humanidade já viu em nível de poder destrutivo que possamos imaginar. Para além disso, a Rússia tem no seu arsenal um componente demasiado perigoso que o resto do mundo ainda não conseguiu desenvolver. Foram bombas supersónicas, com um poder destrutivo realmente que eu considero acima de tudo aquilo que deveria ser permitido pela humanidade. O Sarmat 28, ou seja, o Satan II, como a NATO lhe chama, é considerado uma das maiores bombas nucleares do mundo. Ela tem o poder destrutivo de poder, com uma só arma, com um só Sarmat, poder destruir um território da dimensão do estado do Texas, ou seja, um país do tamanho de França. Isto é realmente preocupante. O SR-28 Sarmat foi uma bomba que veio fazer veio trazer ao mundo um desequilíbrio dentro do chamado Mutual Assurance Destruction que havia entre a América e a Rússia. Por isso eu acredito que entramos numa nova era de armas nucleares. A Rússia ontem, mais uma vez no Cazaquistão e em áreas remotas da Rússia, experimentaram novas armas nucleares. O poder do Sarmat, do 28 Sarmat, que é chamado Satan II pela NATO, é que tem um poder nem só explosivo extraordinariamente enorme, é como que a sua velocidade é supersónica. Ela consegue viajar a 27 mil km por hora. Os nossos de defesa atualmente na América e noutras partes do mundo utilizam mísseis que não são capazes de interceptar estes mísseis. Na América temos o Scud e temos os Patriot. São dois mísseis que utilizamos para defesa nem só do sistema americano, como foram usados noutras partes do mundo. Foram usados no Iraque, foram usados na Síria, foram usados por Israel constantemente, principalmente os Patriot. A América tem um determinado conjunto de mísseis de defesa para fazer face a qualquer eventualidade de um ataque nuclear. Mas eu acredito que se um ataque nuclear acontecer, é praticamente impossível parar uma bomba nuclear de atingir a América. Digo isto pelo seguinte: quando é lançado um ICBM, que é um Intercontinental Ballistic Missile, ele vem com várias ogivas nucleares e entre elas vêm decoys. Decoys são chamadas fake bombs. Elas parecem como as outras, elas movimentam como as outras, mas elas são falsas. E elas existem para, de alguma forma, fazerem com que os meios de defesa do outro país não saibam quais aquelas são verdadeiras e então acaba sempre por deixar passar algumas. Essas algumas que passam podem ser as autênticas, enquanto que aquelas que são as falsas podem ser aquelas que nós estamos a defender-se delas. É quase impossível nos dias de hoje conseguir-se defender 100% de um Intercontinental Ballistic Missile, porque esses decoys tornam tudo muito mais difícil. Apesar de todos os sistemas de defesa que a América tem, eu acredito que são mais do que aqueles que são conhecidos pelo público. Acredito que a América tem um programa de defesa secreto que ninguém conhece e que, por ninguém conhecer, não posso estar aqui a falar dele. Isto é apenas uma suposição baseada em pequenos boatos que se ouvem aqui e ali, não é? Em que a América tem um sistema de defesa mais desenvolvido que as pessoas pensam. Eu creio que isso é uma possibilidade que não podemos deixar fora da mesa, mas eu vivo na América. Eu vivo ao lado de um dos maiores centros urbanos americanos, que é Nova York. E por essa razão eu acredito que se
a Rússia ou outro país tentar atacar a América, depois de todos os alvos militares que tiver que destruir para evitar retaliação, que Nova Iorque será um dos primeiros alvos a atingir. Nova Iorque, Washington DC, naturalmente Houston, naturalmente Los Angeles, naturalmente São Francisco, naturalmente Chicago, naturalmente as cidades que de alguma forma são símbolos do Império Americano e de tudo aquilo que representa a liberdade e representa a América e o mundo livre. Há muito a ponderar sobre estas questões, são questões de veras preocupantes. O que é certo é que o mundo está-se a preparar para uma terceira guerra mundial e nós, vocês aí em casa e eu aqui deste lado do mundo, devemos nos preparar para isso. Nós, aqueles que temos a capacidade de compreender que isto não é se, mas é quando vai acontecer, devemos ter a capacidade de poder nos preparar para sobreviver. É preciso que sobrevivamos a qualquer custo, porque na nossa sobrevivência está a equação mais importante da humanidade, que é a continuidade da humanidade. Não devemos deixar que a humanidade desapareça completamente. E por isso os preppers são, para mim, os últimos sobreviventes. São aqueles que poderão, de alguma forma, fazer a continuação da espécie humana continuar e talvez com as lições do passado aprender a ser melhor num futuro e numa futura civilização que venha depois da destruição total do planeta Terra. Quando eu digo destruição total, eu digo da civilização tal como a conhecemos. Porque eu acredito que, apesar de uma terceira guerra mundial poder acontecer e de haver um conflito nuclear, eu acredito que há a possibilidade de sobreviver. Se não acreditasse que houvesse a possibilidade de sobreviver, não teria qualquer sentido ser um prepper. Não teria qualquer sentido preparar-me para poder fazer face a uma catástrofe dessa dimensão, sabendo que não havia qualquer possibilidade de existir. E para que isso seja possível, há um determinado número de ferramentas que devemos ter connosco para poder fazer face às dificuldades que se apresentam num pós-guerra, numa pós-terceira guerra mundial, onde sejam usadas bombas nucleares. Eu acredito que primeiro devemos ter a capacidade de criar um depósito de comidas onde possamos pelo menos sobreviver entre 3 a 6 meses para uma família de 3, 4, 5, 6 pessoas. Cada um de vocês determinará o que é possível pôr à parte, pouco a pouco, não tem que ser de repente, não tem que ser de uma vez. Não entrem em pânico, não é essa a minha intenção ao estar a falar com vocês. Não quero que entrem em pânico, mas quero que tenham consciência das possibilidades do que pode acontecer no futuro. E para isso, tomar precauções para estarem preparados e fazer face a qualquer dificuldade que possa acontecer. Por isso, todos os meses, quando fazem as compras para o mês dos bens alimentares, ponham à parte algo que vocês sabem que podem vir a precisar no futuro se uma catástrofe destas puder acontecer. Por isso, enlatados, com datas bastante estendidas, existem comidas que podem durar mais de 25 anos. Eu tenho bastantes delas aqui em casa. Temos algumas desidratadas, outras que são, em inglês a gente diz frost-dried, que são frisadas e de alguma forma conseguem aguentar durante um maior espaço de tempo, algumas delas até 25 a 30 anos de idade. O que o governo inglês e o governo americano tinham no caso de uma eventualidade de uma terceira guerra mundial entre os anos 50 e os anos 80 eram bolachas. Incrível, não eram bolachas Maria, ok? Eram bolachas. Umas bolachas com nutrientes suficientes para manter um corpo humano.
mas nós habituámos-nos a ter uma dieta muito mais rica, e derivado a isso, seria muito mais difícil para nós nos adaptarmos a vivermos à base de pura bolacha. Por isso eu acredito que cada um de vós deve ter a consciência que a possibilidade de uma terceira guerra mundial está cada vez mais iminente e eu acredito que mais tarde ou mais cedo ela acabará por acontecer. E por esse facto devemos estar preparados para qualquer catástrofe nesse sentido. Todos os meses, com um pouco daquilo que vocês compram, ponham à parte um pouquinho. Pouco a pouco vou juntando algo à parte para que, se uma catástrofe destas for verdade nas vossas vidas, vocês poderem estar preparados para o pior. Não gosto de ser alarmista. Ser alarmista não é parte da pessoa que eu sou, mas estar preparado é. E é por essa razão que eu sou um prepper aqui na América. Na América, porque é aqui que eu vivo. Eu, quando estava em Portugal, eu já pensava que nós devíamos estar preparados para qualquer eventualidade. E quando cheguei à América, encontrei este hobby que foi o prepper e compreendi que não era apenas um hobby, que era apenas um modo de estar preparado para qualquer problema que pudesse acontecer no mundo sem entrar em pânico. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou comer se realmente tudo estiver destruído? É por essa razão que devemos nos preparar. Uma das coisas que eu acredito que vocês deviam comprar e que eu penso que é importante ter dentro desse tal coisinhas à parte que eu chamo, é de alguma forma produtos que vocês achem de primeira necessidade. Não vão todos a correr à loja comprar papel higiênico, ok? Isto não é uma caganeira, isto é uma guerra se acontecer. Por isso, como fizeram no Covid-19, todo mundo correu à procura de papel higiênico. E afinal o Covid-19 não dava diarreia. Os problemas que dava nada tinha a ver com diarreia. Nunca compreendi qual a razão da corrida estúpida, pelos meus parâmetros, que o mundo fez ao papel higiênico. Mas enfim, o mundo é imprevisível e as pessoas são imprevisíveis. Não esperem pelo último momento e irem correr ao supermercado comprar aquilo que todos querem comprar ao mesmo tempo. Preparem-se antes que isso possa acontecer. Uma pessoa preparada é uma pessoa sem stress, é uma pessoa em paz com ela mesma. Quando qualquer coisa acontecer, sabe que está preparada e sabe que tem tudo aquilo que é necessário para poder fazer face a qualquer eventualidade. Nem só a nível de comida, pouco a pouco eu vou dizendo a vocês pequenas coisas que eu acredito que vocês devem ter dentro de, digamos, uma área onde vocês possam criar a possibilidade de sobrevivência numa eventualidade de uma terceira guerra mundial com armas nucleares. E quando eu digo isto, falo de, por exemplo, de Gaster Counters, que são um equipamento eletrónico que é capaz de ler a quantidade de contaminação nuclear que existe em qualquer lugar. Existem vários tipos de Geiger Counters, alguns eletrónicos e muito sofisticados nos dia 2. Eu tenho alguns que ainda são dos tempos em que não existia os meios eletrónicos que temos hoje, não é? Alguns deles, apesar de serem antigos, eles são o que eu acredito ainda ser importante ter, porque eles resistem a um IMP. Um IMP é um Electromagnetic Pulse que destrói todos os sistemas eletrónicos derivado de um impulso elétrico bastante forte que queima os circuitos elétricos mais sensíveis dos componentes eletrónicos. Por isso é preciso ter algo que seja capaz de sobreviver a um impulso dessa magnitude. Hoje não quero estender mais este vídeo, então fico por aqui. Vim falar um pouco deste mundo em que vivemos e infelizmente a possibilidade de uma terceira guerra mundial é iminente e por essa razão eu estar aqui com vocês.
foi a razão principal que me trouxe a fazer estes vídeos para as pessoas que não falam inglês, que falam português, porque há muitos canais em inglês que informam a população sobre estas realidades, mas infelizmente há muito poucos canais em português a falar disto. É por essa razão que eu estou aqui com vocês, e porque eu quero que a nossa língua e a nossa cultura continue viva. Não quero que seja unicamente a língua inglesa que continue a prevalecer sobre o mundo. Quero que a língua portuguesa e os portugueses e todos os descendentes portugueses e aqueles que falam língua portuguesa no mundo inteiro tenham a possibilidade de também poder sobreviver a uma catástrofe dessa magnitude. Então, hoje já falei um pouco alargadamente. Estes vídeos podem ficar um pouco grandes e vocês certamente têm muitas coisas para fazer na vida. Todos nós temos muita coisa para fazer na vida e eu não quero tomar muito do vosso tempo. Só quero mesmo deixar aqui, mais uma vez, uma mensagem para vocês que nem tudo está perdido e a humanidade pode sobreviver a uma terceira guerra mundial. Por isso é que nós temos preppers. Por isso é que nós seremos sobreviventes. Para mim, um prepper não é mais do que um sobrevivente. É alguém capaz de fazer face a qualquer dificuldade que possa se apresentar. E nós, eu e vocês desse lado, vamos nos preparar para isso. O mundo não vai exterminar a nossa existência. Nós seremos os sobreviventes. Seremos quem dá continuidade à próxima geração de sobreviventes no planeta Terra, na possibilidade de uma terceira guerra mundial, onde sejam utilizadas bombas nucleares que destruam a maior parte da civilização. Amigos, por todo o mundo, por favor, ajudem-me a sobreviver. Um de vocês sobrevivendo, para mim, já é uma vitória. Quanto mais de vocês tiverem em consideração as minhas palavras e tiverem em conta a possibilidade de se poderem preparar para estas eventualidades, melhor. O meu único objetivo com estes vídeos é que vocês sobrevivam a uma possível loucura da humanidade. Porque se houver uma terceira guerra mundial, o mundo está realmente louco. Os líderes chegaram realmente a um ponto em que realmente perderam toda a capacidade de compreender que a humanidade é mais importante do que todos os poderes do mundo. Até outro dia, aqui fico mais uma vez com vocês. Carlos Rocha, da América para o mundo inteiro. Foi um prazer estar com vocês. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, como eu costumo dizer. Até lá.